considerada uma das primeiras especialidades médicas, sendo praticadas desde os tempos remotos. Os antigos egípcios já estudavam o órgão da visão, mas a oftalmologia clínica começou realmente com os gregos. Hipócrates e seus alunos já estudaram minuciosamente as doenças oculares, datando dessa época as primeiras inscrições anatômicas do olho. A oftalmologia romana foi herdeira direta da medicina grega e particularmente da escola de Alexandria. Entre os árabes, teve grande importância a obra dos tratados sobre o olho de Saquet. E a partir do século XVII, quando o desvendamento das leis da ótica, acelerou-se muito o conhecimento. Atualmente, transcorrido 400 anos, já não está tão distante o dia em que teremos implantes bioeletrônicos capazes de simular a visão. Uma visão perfeita, entretanto, não é coisa que se resolva em apenas 400 anos. Afinal, a natureza levou milhões de anos para desenvolvê-la. Vai demorar ainda um pouquinho mais. Somente no final da Idade Média e início do Renascimento, os óculos surgiram na Europa. Apesar de já haver registros de sua existência no Extremo Oriente, porém, com o objetivo principal de servir como um artefato de distinção social. Os óculos bifocais surgiram realmente com Benjamin Franklin, que observou num peixe chamado tralhoto e daí se inspirou para fazer o óculos. No final do século XVIII surgiram na França e na região em que hoje está localizada a Áustria as primeiras cadeiras de oftalmologia nas escolas de medicina lá da Europa. Nesta época também a cirurgia de catarata teve uma mudança assim rigorosa quando, em 1753, o cirurgião francês Daviel popularizou a técnica de extrair o cristalino opacificado, em vez de empurrá-lo para dentro do olho, como era feito anteriormente. Mas a técnica dele não foi aceita logo de início, pois muitos cirurgiões a consideravam ainda temerária, como sempre. O verdadeiro surgimento da especialidade ocorreu somente em 1850, com o médico e físico alemão Ferdinando von Helmholtz, o descobridor do oftalmoscópio. Ele apresentou à comunidade científica o oftalmoscópio, que é um aparelho que permite examinar o interior do globo ocular. Apesar da demora na aceitação pelos médicos, mas o aparelho foi fundamental para que a oftalmologia avançasse como parte da medicina atual. Estamos gravando essa aula sobre aparelho lacrimal, detalhadamente mais vendo o olho seco. Existe esse termo olho seco e interessante é que os pacientes nos reclamam de olho choroso, olho com muita lágrima. É esquisito. O olho é seco, a doença é olho seco e o paciente apresenta lacrimação. Mas é interessante a gente fazer uma diferença entre lacrimação e epífora. Não é a mesma coisa, mas muito pouco se fala sobre esse termo, epífora. Então, a lacrimação é quando a lágrima se escoa pelo olho e é produzida por um excesso
de produção de lágrima pela glândula lacrimal. Isso nós chamamos de lacrimação. Já a epífora é quando a lágrima escorre do olho, mas não pela produção excessiva da glândula lacrimal, e sim pela deficiência do escoamento dela, quando existe algum problema nos pontos e nos canalículos lacrimais, coisa que nós vamos ver aqui durante a exposição. E finalmente o olho seco, que é uma queixa muito comum, que nós vamos abordar nessa nossa conversa, que acontece em pessoas mais ou menos de idade, depois dos 50 anos de idade. E esse olho seco causa uma coisa interessante. O paciente queixa-se que o olho dele vive cheio de lágrimas. Mas existe uma explicação. Toda vida que o nosso polo anterior, nosso olho, a córnea, ela é estimulada por poeira, por fumaça, por qualquer coisa, a glândula lacrimal produz mais lágrimas, quer dizer, ela trabalha excessivamente. O olho seco dá ao paciente essa sensação, por isso que ele sente que o olho está lacrimoso, apesar de ser um olho seco. As lágrimas são secreções que limpam e lubrificam os olhos. Através da lacrimejação, que é a produção das lágrimas, e são formadas por água, saem as proteínas e gorduras, situação de fortes emoções, como tristeza ou alegria, prazer, admiração, além de bocejos e irritação, também podem causar a lacrimejação ou choro propriamente dito. Nos seres humanos, o revestimento da película lacrimal do olho, conhecido como filme lacrimal, tem 3 camadas distintas, sendo a mais externa uma camada de lipídios que é formada pela secreção das glândulas de Meibomian, tendo a função de cobrir a camada aquosa, criando uma barreira que impede que as lágrimas caiam descontroladamente pelo rosto. Também serve para atrasar a evaporação no olho. Entre as camadas externa e interna vem a segunda camada, que é a chamada camada aquosa, que é formada por água, sais minerais e complexos imunológicos, que promovem o controle de agentes infecciosos invasores. A camada serve para proporcionar a oxigenação do epitélio corneal, além de criar uma superfície lisa e regular para a visão. A terceira e última camada, chamada camada mais interna, que fica em contato direto com a superfície corneana, ela é formada por glicoproteínas, que são segregadas pelas glândulas caliciformes e permite que a solução aquosa se espalhe por toda a córnea, permitindo uma distribuição uniforme da película lacrimal. As glândulas lacrimais, elas secretam fluidos que fluem pelos canais excretores principais para um espaço entre o globo. Existem 3 tipos básicos de lágrimas. A lágrima chamada basal, que em olhos saudáveis a córnea é permanentemente mantida molhada e alimentada por essas lágrimas. Elas lubrificam os olhos e auxiliam em mantê-los livres da poeira. Esse tipo de lágrima é formado por água, mucina, lipídios, lisozima, lactoferrina, lipocalina, lacritina, imunoglobulinas, glicose, ureia, sódio e potássio. Veja quanta coisa tem nessa lágrima basal. Algumas das substâncias no fluido lacrimal, tais como a lisozima, elas são capazes de lutar contra infecções bacterianas, funcionando assim como um componente do sistema imunológico do organismo. A lisozima é capaz de realizar essa tarefa graças à sua propriedade de dissolução de uma camada do revestimento exterior, chamada de peptidoglicano, e certas bactérias, que é um fluido corporal típico com um teor de sal semelhante ao plasma do sangue. Em condições normais, em um período de 24 horas, cerca de 0,75 a 1,1 gramas de lágrimas basais é secretada, sendo essa taxa decrescida com o avançar da idade. Depois vem um segundo tipo de lágrima, que são as lágrimas reflexivas. Essas lágrimas são resultado da irritação do olho por partículas estranhas,
ao corpo, ou pela presença de substâncias irritantes, como os vapores de cebola, gás lacrimogêneo ou spray de pimenta, que pode afligir o olho, incluindo a córnea, conjuntiva ou a mucosa nasais. Esse tipo de lágrima também pode ser secretado como resposta a uma luz muito forte, repentina e brilhante, além de estímulos quentes ou apimentados na língua ou na boca, estando também relacionado ao vômito, à tosse e ao bocejo. Então, as lágrimas reflexivas também podem auxiliar a remover substâncias irritantes que podem entrar no olho. Então, a última condição que nós conhecemos depois dessa lágrima é a lágrima chamada emocional, ou o choro. Esse terceiro tipo de lágrima normalmente é causada por uma lacrimação excessiva, causada por um forte estresse emocional, como raiva, sofrimento, aflição, felicidade ou dor física. Geralmente, esse tipo de lágrima não é secretado durante a situação de combate ou de fuga, quando a adrenalina está espalhada pelo corpo, porque o sistema nervoso simpático inibe a secreção lacrimal. Então, nos seres humanos, as lágrimas emocionais podem ser acompanhadas por vermelhidão da face e soluço, respiração descompensada e, por vezes, envolvendo espasmo por toda a parte superior do corpo. Lágrimas provocadas por emoções têm uma química diferente daquela que funciona para lubrificar o olho. Elas contêm prolactina, hormônios à base de proteínas, hormônios adrenocorticotróficos e encefalina, leucina, que é um analgésico natural. Então, como nós vimos aí, as três camadas, né, que revestem o olho, a mais externa, que é a camada lipídica, a intermediária, que é a aquosa, que é a lágrima propriamente dita, e a camada mucoide, que é a mais interna, pelas células caliciformes, que protegem tudo isso o epitélio corneano. Existe um questionário que é importante para você que está assistindo agora essa apresentação. São coisas que você deve observar e quantificar, ou seja, bote sinal +1, +2, +3, dependendo da quantidade. Você tem sensação de olho seco? Se for muito, você bota 3. Se for mais ou menos, você bota 2. Se for pouco, uma cruz. Se não for nada, você não bota nada. Segundo, sensação de areia nos olhos. Depois, peso nos olhos. Se seus olhos ficam constantemente vermelhos, se seus olhos ficam grudados quando você acorda, se você tem uma sensação de queimação. Então, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens são importantes para você começar a pensar se está ou não com um problema de olho seco ou pouca lágrima no olho. Por isso mesmo, o oftalmologista, quando identifica, ele faz um teste chamado teste de Schirmer, que é uma tira de papel, como vocês estão vendo aqui, que ela é graduada e que nós dobramos, onde tem esse dentezinho aqui, dobramos na ponta e colocamos justamente na pálpebra inferior, entre a conjuntiva palpebral e a córnea, como vocês estão vendo aqui. E nós esperamos durante 5 minutos para ver o que acontece. Se você só umidificar, como vocês estão vendo aqui, essa pequena porção de 5 a 10, a produção de lágrima está insuficiente. Se você for até no máximo 15, a possível produção é insuficiente. Se você conseguir até 25 ou 30 milímetros, você tem uma produção normal de lágrima. Então esse é o teste de Schirmer que os oftalmologistas fazem no consultório para tirar dúvidas sobre o que é que o paciente tem, se é uma produção excessiva de lágrima ou não. E isso, não podemos esquecer a situação da glândula lacrimal, do aparelho lacrimal no globo ocular. Aí vocês estão vendo glândula lacrimal na parte mais superior e externa do lado esquerdo do olho. Tem a glândula e de 6 a 12 canalículos que desembocam nessa parte assim superior e externa. Consequentemente, é importante a gente lembrar que existe
A lágrima é aqui produzida, aqui ela faz as 5 funções, como nós vamos ver daqui a pouco, e finalmente, quando termina tudo, ela sai pelos pontos e canal lacrimal superior e canal lacrimal inferior até nessa área aqui que é o saco lacrimal, para desembocar finalmente no nariz. É claro que quando ele chega no nariz tem aquela função importante também, que é umidificar os cílios, chamados vibisas do nariz, para impedir que as coisas caminhem para o aparelho respiratório. Então a lágrima, além de ser importante para o olho, ela também é importante para o nariz. Nós não podemos esquecer as 5 funções da lágrima. Então, antes de a gente entrar no detalhe do olho seco, lembrem-se dessas 5 funções da lágrima. Então, primeiro, nutrição. O olho sem lágrima, ele adoece, a córnea morre. Por quê? Porque a córnea ela é avascular, ou seja, não tem vaso. E onde não tem vaso, não tem nutrição. E ela não tem vasos porque, se ela tivesse, não seria transparente. E a córnea tem que ser bem transparente. Então, a função importante da lágrima é nutrir esta córnea. Segundo, facilitar o deslizamento das pálpebras. A lágrima, quando ela está perfeita, ela faz com que você abra e feche o olho sem notar que está acontecendo isso. Nós piscamos cerca de 20 vezes por minuto. Já pensou se ela tivesse rangindo toda vida que você abre e fecha? Seria desagradável. Terceiro, função óptica. Ela diminui as irregularidades da córnea. Nenhuma córnea ela é totalmente irregular. Ela tem umas irregularidades que são preenchidas pela lágrima e, consequentemente, preenchida a lágrima, ela tem uma transparência perfeita. Depois tem a proteção, que é dada pela lisozima, que é um bactericida normal que existe na lágrima. Sem ela, o olho vivia tendo conjuntivite, blefarite e apareceria muitos terçóis, coisa comum nas pessoas que estão com a imunidade baixa, consequentemente com pouca lisozima na lágrima. E, finalmente, ele carrega as impurezas da superfície corneana, como nós vimos atrás. Toda lágrima passa pela córnea, passa pelo polo anterior do olho e se escoa para o nariz. Isso. Existem algumas desordens famosas que são também relacionadas com as lágrimas. Então, nós diríamos aqui a vocês que são elas: a síndrome das lágrimas de crocodilos ou síndrome de Beauvoir. É uma condição causada pela complicação após uma paralisia facial. Nesta rara complicação, os pacientes lacrimejam durante a salivação quando estão cheirando ou consumindo comida ou consumindo bebidas. A outra desordem chama-se síndrome do olho seco ou a ceratoconjuntivite sica, que é uma desordem ocular causada por superdiminuição da produção da lágrima ou a incapacidade das camadas lacrimais em protegerem a substância aquosa do olho contra a evaporação, que resulta então em olho seco. Temos então ainda a desautonomia familiar, ou síndrome de Riley-Dye, que é uma importante desordem do sistema nervoso e tem como principais sintomas a absoluta insensibilidade à dor e a ausência de lágrimas. Então, nós agora, na segunda parte desse nosso curso, vamos mostrar uma apresentação do olho seco. Então, vamos ver o mecanismo, como isso se faz, a etiologia, quer dizer, por que isso começa, os níveis de olho seco e, finalmente, os tratamentos. O mecanismo de ação do olho seco. Temos os sintomas que são ardência, olho seco, olho arranhando, ou coçando, ou sentindo dor, ou fotofobia, que é horror à luz, lacrimejamento. Ora, a instabilidade e o ressecamento do filme lacrimal
são decorrentes da disfunção da inervação sensitiva aferente da superfície ocular e da inervação autonômica eferente e da motora que induzem a secreção lacrimal e o piscar dos olhos. Assim como as funções das glândulas lacrimais principais e acessórias, que são as glândulas de Meibomius. Ainda, perda de mucina que dispersam na lágrima, o ressecamento causa hiperosmolaridade e as citocinas e as quimiocinas liberam metaloproteinases que estimulam a matriz, infiltração de células T e apoptose celular, com consequente resposta inflamatória e posterior distúrbio do filme lacrimal. O diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico é estudar o menisco lacrimal com corante. Ora, isso nós conseguimos quando colocamos um corante e olhando na lâmpada de fenda, então tem lá um menisco para a gente verificar se tem ou não espessura lacrimal. Depois o teste de Schirmer, que é de 1 a 4 minutos e que nesse caso, no caso do olho seco, ele está bastante diminuído. E também o tempo de ruptura do menisco lacrimal, que ele tem que ser 10 segundos, quer dizer, quando ele está abaixo disso, ou menos de 5 segundos, nós diríamos que o tempo de ruptura do menisco lacrimal está alterado e fala a favor do olho seco. Vamos agora para a etiologia do olho seco. Existem várias etiologias, que são essas aí, em número de 10. Uma delas é a idiopática, ou seja, a que a gente não sabe por quê. Não sabemos por que esse olho está seco, é uma delas, a idiopática. Depois tem outras patologias, como o lúpus eritematoso, temos o pênfigo ocular, a síndrome de Sjögren, o eritema multiforme, que é a síndrome de Stevens-Johnson, a esclerodermia, a poliarterite nodosa, a sarcoidose, a excisão ou retirada da glândula lacrimal, a síndrome de Mikulicz e outras doenças associadas. Vocês vejam que a maioria das causas etiológicas do olho seco são dermatológicas e doenças do colágeno, quer dizer, doença do tecido conjuntivo, as doenças reumatológicas também incluídas. Mas existem outras doenças associadas que geram o olho seco, que é a diabetes, a polimiosite, o HIV, a hepatite B e C, a sífilis, a tuberculose, o tracoma e a paralisia facial. Então vejam que tem muitas coisas associadas a esse acontecimento. Quando nós identificamos um olho seco, nós temos que classificá-lo. E ele é classificado em nível 1, 2, 3 e 4. No nível 1, nós temos sinais conjuntivais sem comprometimento corneano. Quer dizer, você tem doenças só na conjuntiva. No nível 2, nós temos o nível 1 mais sinais visuais, lacrimais e córnea corando. No nível 3, nós temos o nível 2 mais ceratite intensa, que é aquela puntata superficial. E o nível 4, finalmente, que é o nível 3 mais alterando o estilo de vida do paciente, quer dizer, ele já não consegue ter uma vida mais normal. Ele sente-se atrapalhado por conta desse problema visual que é o olho seco. Agora passaremos a estudar o tratamento do olho seco. É uma coisa importante que ele seja identificado não somente pelo oftalmologista, mas pelo colega médico, pelo próprio paciente. Vocês estão assistindo o programa. Nós já dissemos há um pouco atrás o que uma pessoa que tem essas síndromes de olho seco, o que ela sente. Mas passemos para o tratamento.
o tratamento do olho seco, nós temos como primeira condição a higiene palpebral. A higiene palpebral é fundamental para que a pessoa previna e melhore do olho seco. Depois temos as lágrimas artificiais, que são colírios, que têm substâncias semelhantes à da lágrima que está faltando nesse paciente. Depois, nós temos que eliminar as condições de ressecamento lacrimal. Então, muitas coisas causam ressecamento lacrimal. Nós temos que trabalhar todos eles para evitar que isso aconteça. E depois temos os esteroides tópicos e temos a ciclosporina A, que são produtos que têm assim, o uso no tratamento. Por exemplo, os esteroides tópicos. Os esteroides tópicos, ele inibe as citocinas, as quimiocinas, as metaloproteinases, as prostaglandinas, e ela estimula a apoptose dos linfócitos. Esses esteroides tópicos têm o lotopregnolol, que é o Lotimax, e a prednisolona 1%, que é o mais forte e mais poderoso dos esteroides. Além disso, como eu falei aí, a ciclosporina A, ela é muito mais eficaz, inibe a apoptose do epitélio e estimula as células e os linfócitos T. O representante dessa ciclosporina A é um colírio chamado Restasis. Tem ele na forma de colírio. Então, o tratamento do olho seco, ela inclui óleo de peixe, que é rico em ômega 3, drogas que estimulam o lacrimejamento. Algumas vezes é necessário você fechar os pontos lacrimais para a pequena quantidade de lágrima que é produzida demorar mais tempo em contato com o olho. Pode-se usar a DOX ou a minociclina. Se usa também terapia com lente de contato mais modernas, que são as lentes esclerais. Pode-se usar a tarsografia lateral e usar soro autólogo, óculos com protetores laterais, porque com isso você diminui a evaporação da lágrima. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início, o tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses, a irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. Ahá! Acharam que eu tinha sumido, né? A nova temporada de Saudável Comigo tá começando e tá assim de novidade. Vamos piar? Eu posso consumir inhame cru? Vamos continuar desvendando os benefícios dos alimentos e cozinhando receitas saudáveis. Tudo durante uma boa conversa na cozinha. E tem uma novidade, a reforma da nossa cozinha. Venha conferir tudo e ser saudável comigo. Bom, aí nós estamos vendo a rotina de exames que nós falávamos há pouco. Então, é uma coisa importante a gente lembrar que existe essa situação aí, né?
Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo a prova de Schirmer, que é exatamente aquele papel, filtro, que é um filtro número 30, que nós dobramos e colocamos na pálpebra inferior, esperamos de 4 a 5 minutos e vamos ver o tempo de marcação, porque tem um corante no olho que vai marcando aqui a quantidade de lágrima que saiu. E nós já falávamos sobre esse exame. E isso aí é uma maneira de a gente saber se tem hipo ou hiperlacrimação. Mas o outro exame importante também é o teste do tempo de rotura do filme lacrimal. Nós colocamos um corante no olho do paciente, uma gota do corante e levamos para o microscópio ou biomicroscópio, que nós chamamos de lâmpada de Fenda, e vamos verificar que a lágrima está toda corada em azul esverdeado, mostrando que ela está uniforme. Esperamos 5 segundos. Se ela permanecer assim, o paciente está com filme lacrimal normal. Se entre 5 e 10 segundos acontecer isso que vocês estão vendo aqui, olha, uma ruptura do filme lacrimal, significa que essa lágrima não tem uma consistência normal. Essa lágrima é fraca. Essa lágrima não é bacana, não está com a função dela normal no olho. Então esses testes, tanto de Schirmer quanto o da ruptura do filme lacrimal, são importantíssimos para o clínico, que juntos com os sintomas do paciente, nós podemos dar um bom diagnóstico se o paciente é ou não um portador de olho seco. Mostrando assim a importância que existe do nosso aparelho lacrimal como proteção ocular. Vocês vejam, em casos que não são tratados, o que ocorre. Nos cílios, nós temos, nas pálpebras, nós temos a implantação de cílios, cerca de 3 fileiras na pálpebra superior e 2 fileiras na pálpebra inferior. Fileiras de cílios. E no rebordo, ou seja, no espaço entre essa pálpebra e o globo ocular, nós notamos que tem pequenos orifícios. Esses orifícios aqui está mostrando que eles estão todos obstruídos. E vocês viram no começo da nossa explanação que é importante das glândulas de meibômios sair uma substância oleosa que facilita o deslizamento, que impede que a lágrima se evapore. Consequentemente, quando o olho do paciente está com esses pontinhos todos obstruídos, ele vai sentir falta das glândulas, das substâncias das glândulas de meibômio. E é uma coisa que a gente sempre pede, principalmente às mulheres no sexo feminino, que elas costumam usar lápis, rímel, etc., justamente nessa área aqui, quando deveria ser aqui, nos cílios. E elas usam aqui, entope todos esses canalículos e causam problemas sérios. É uma questão de tempo. E os problemas sérios nós estamos vendo aqui, olha, queda dos cílios, atrofia e enrijecimento da conjuntiva, que passa a ser uma coisa áspera. A conjuntiva, ela é para ser lisa, úmida, brilhante, igual ao nosso lábio, pela parte interna que está em contato com a boca. Se ela se tornar ressecada, como está aqui, se ela se tornar sem proteção dos cílios, ela vai pouco a pouco, olha, dar uma ceratite, ou seja, uma inflamação crônica da córnea, e essa inflamação vai substituir o tecido transparente, que é esse aqui da córnea, por um tecido opaco, esbranquiçado, que nós chamamos isso de leucoma. E o leucoma é uma das causas de cegueira. Portanto, tudo começou com aquela coisa insignificante que foi uma diminuição da produção de lágrima. E nós podemos chegar a esse caso de um leucoma desse tipo, que muitas vezes se faz uma última tentativa, que é o quê? Tirar essa córnea e colocar uma nova córnea, que nós chamamos isso de transplante da córnea. Portanto, nunca vamos esperar que isso ocorra. Vamos fazer todas aquelas condições que nós anteriormente já mostrávamos aí a vocês, para que não haja esses problemas futuros.
Bom, aí nós estamos vendo uma coisa importante para evitar exatamente o que está acontecendo no slide anterior que vocês viram. Então, as massagens palpebrais estão incluída a limpeza da pálpebra. Então, na limpeza da pálpebra, a gente sempre pede, sempre insiste para que haja, com um cotonete úmido com soro fisiológico, você limpe os bordos das pálpebras. E depois, com um lenço de papel úmido, você faz a limpeza dessa área nesse sentido que vocês estão vendo de lateralidade, tanto na pálpebra superior, como vocês estão vendo aqui, como na pálpebra inferior. Então, a limpeza é importantíssima, porque junto aos cílios, todo dia, ficam acúmulos de bactérias, de poeira, e isso, quando não é bem limpo, isso vai se tornando um problema mais na frente de infecção ao nível das pálpebras. Então, as massagens sempre você faz de maneira circular para um lado e depois para o outro. Isso começando na pálpebra superior e depois na pálpebra inferior você faz no sentido do nariz para as orelhas, então de dentro para fora. Isso várias vezes. Depois você vai, tanto na pálpebra superior como na pálpebra inferior, fazer exatamente esse movimento, ou seja, você pega a pálpebra como se você quisesse dobrá-la. Então, com essa pressão, você espreme as glândulas de meibômios, desentupindo esses canais. Então, muitas vezes você tem uma blefarite crônica por conta de entupimento dessas glândulas de meibômios. Então, essa movimentação que você faz, comprimindo, como se você estivesse beliscando as suas pálpebras superior e inferior e fazendo rotação na ponta dos dedos, você elimina tudo isso. É claro que você vai colocar sempre, quando for começar, um colírio, que é prescrito pelo médico, e quando termina você também faz a mesma coisa. Então, isso é importante para as pessoas fazerem essa limpeza e massagem das pálpebras. Isso não é só quando você está doente. Todos os dias você deveria fazer isso. E as pessoas que têm olho seco, que têm blefarite crônica, esses deverão fazer realmente todos os dias, mesmo que não goste ou não tenha tempo. Então, são dicas que a gente muitas vezes, por esquecer, que é somente colocar um colírio no olho. Só o colírio não resolve. Como também tem pessoas que, por apresentar blefarite de natureza alérgica, elas têm que se afastar de determinadas coisas, como determinados alimentos, que criam antígeno-anticorpo na reação alérgica, e também precisam evitar determinadas substâncias que hoje é muito comum se passar a todo momento coisas na pele da face. E tem pessoas que passam também ao redor dos olhos. E as clássicas pinturas oculares, que elas fazem mais mal do que bem. Inclusive, ela é utilizada como maneira de ficar mais bonito os olhos, mas na realidade com o tempo ele torna os olhos mais feios. Então é preciso você se informar como deve utilizar essas coisas, e algumas pessoas que são sensíveis, que são alérgicas, não devem nunca usá-las. Uma coisa importante aqui que eu gostaria de lembrar do aparelho lacrimal é o aparelho lacrimal na criança. Hoje em dia existe o teste do olhinho que se faz com a criança ao nascer. E entre outras coisas que a gente olha, que é o reflexo luminoso, que vem quando a gente joga a luz do oftalmoscópio, vem aquele reflexo vermelho, que quando ele não existe, significa que tem catarata, ou que tem um tumor no olho, ou que tem glaucoma quando o olho tem a córnea muito grande. Esse exame inicial, nós sempre devemos, e eu faço, explicar a mãezinha que trouxe a criança recém-nascida, que a criança chora sem descer lágrima. Isso até os 7 meses de idade. Então, aos 7 meses de idade é quando o aparelho lacrimal começa a funcionar normal. Quer dizer, até 7 meses não há formação de lágrima. Consequentemente, ela poderá apresentar uma obstrução desses canalículos ou saco lacrimal.
Isso é importante que vocês se lembrem, porque é nessa data onde começam os problemas e quando tem um problema de aparelho lacrimal no recém-nascido e na criança nos primeiros meses de vida, ela fica doente pela vida inteira. Vai findar apresentando uma obstrução no saco lacrimal, dando uma doença chamada dacriocistite, que é uma coisa desagradável que a gente encontra muito frequentemente no consultório. Portanto, são os cuidados para as mães que têm filho pequeno, recém-nascidos, que deve ter esse cuidado com o aparelho lacrimal na criança, porque ele não se queixa, não tem sintomas. E é importante para nós cuidarmos nesse momento. Vamos agora mostrar esse filme que nos orienta mais alguma coisa aí para o nosso estudo. Se você tem ou já teve olhos secos, sabe o quanto o problema é desconfortável, não é mesmo? Trata-se de um distúrbio visual que dificulta a produção de lágrimas. O resultado disso é o aumento de infecção ocular. A doença afeta uma em cada 10 pessoas acima de 40 anos. As mulheres são mais propensas a desenvolver olho seco, mas não é por acaso. Entenda, a menopausa provoca uma série de alterações hormonais, diminuindo a concentração de estrogênio, uma das causas do olho seco em mulheres. Além disso, devemos levar em consideração os fatores externos. Produtos de beleza para olhos, ar-condicionado e exposição excessiva a telas de computador e celular, por exemplo. Tudo isso diminui a frequência com que piscamos os olhos, causando sequidão. Quem tem sequidão ocular sofre com irritação e intolerância à fumaça. E não pode nem pensar em fumar nem beber. Outra coisa que fica permanentemente proibida é o uso de lentes de contato. Beber bastante água ajuda a amenizar o problema. Se você está sofrendo com isso, vamos ajudar. Veja algumas receitas naturais que são bastante eficazes. 1. Chá preto. Este ingrediente tem propriedades antioxidantes que ajudam a hidratar os olhos. Faça uma simples infusão e espere esfriar para aplicar nas pálpebras. Feito isso, deixe agir por 20 minutos. 2. Camomila. A camomila é outro remédio natural muito eficaz para resolver problemas oculares, incluindo inflamação ou secura. Prepare um chá com 2 colheres, sopa, de camomila e um copo de água de 200 ml. Quando o chá estiver pronto, molhe 2 pedaços de algodão com ele e aplique nos olhos fechados. 3. Pepino. Separe 2 fatias de pepino, pois elas têm propriedades calmantes, hidratantes e anti-inflamatórias. Coloque uma fatia sobre cada olho, 2 vezes por dia, e deixe agir por 20 minutos. Escolha uma dessas receitas, descanse os olhos e evite o uso excessivo de aparelhos eletrônicos, como computador e celular. Lembre-se também de sempre piscar os olhos, a fim de protegê-los. E aí, gostou do vídeo? Então ajude aquela pessoa de quem você gosta, enviando este vídeo para ela no Facebook. Compartilhe saúde. Esta é uma informação sobre tratamentos caseiros. Ela não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o primeiro o tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses, a irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. Ahá! Acharam que eu tinha sumido, né? A nova temporada de Saudável Comigo tá começando e tá assim de novidade.
Vamos piar? Eu posso consumir inhame cru? Vamos continuar desvendando os benefícios dos alimentos e cozinhando receitas saudáveis. Tudo durante uma boa conversa na cozinha. E tem uma novidade, a reforma da nossa cozinha. Venha conferir tudo e ser saudável comigo. Pessoas costumam se preocupar com a saúde de órgãos, como o coração, pulmões, entre outros. Porém, os olhos também são órgãos muito importantes. A nossa visão pode ser afetada por algumas doenças e condições bem graves. Por isso é importante ter a mesma preocupação com os olhos. Desde o século XVI, os médicos têm relatado casos de pessoas que choram sangue. Alguns já consideraram a hemolacria, que é o nome científico para lágrimas de sangue, a um distúrbio extremamente raro que causam lágrimas parcialmente ou inteiramente feitas de sangue. Algo semelhante ao estigmas, mas os médicos agora têm uma compreensão melhor de por que algumas pessoas derramam lágrimas sangrentas. No entanto, em muitos casos, continua a ser um grande mistério. No que poderia ser um dos primeiros casos registrados da hemolacria, o médico italiano no século XVI, chamado Antonio Brassavola, escreveu sobre tratar uma freira que chorava lágrimas sangrentas quando estava menstruada. Então, em 1581, um médico flamengo escreveu sobre uma menina de 16 anos que descarregava seu fluxo menstrual através dos olhos, como gotas de lágrimas sangrentas, em vez de atravessar o útero vivo. Uma das causas para a hemolacria são as alterações hormonais. A ciência moderna agora aceita essa ideia. De acordo com um estudo de 1991 de 125 indivíduos saudáveis, a menstruação contribui para a hemolacria oculta, ou vestígios de sangue em lágrimas. Foi comprovado que cerca de 18% das mulheres férteis têm algum sangue em suas lágrimas, quando somente 7% das mulheres grávidas mostram sinais de suas lágrimas serem sangrentas. Os cientistas concluíram que a hemolacria oculta em mulheres férteis parece ser induzida por hormônios, enquanto que a hemolacria é provocada por fatores locais como conjuntivite bacteriana, danos ambientais ou lesões. Houve 2 casos notáveis de hemolacria no Tennessee. Calvino Inman e Michelle Span, ambos viviam ou vivem no Tennessee. E os médicos têm sido incapazes de descobrir uma razão pela qual choram sangue. Inman, que vive em Rockwood, tinha 15 anos. Saiu do chuveiro e notou lágrimas vermelhas cobrindo seu rosto. Ele pensou que estava morrendo. Span, da Antioquia, estava descendo as escadas quando sentiu uma dor de cabeça incapacitante e notou lágrimas sangrentas. A hemolacria geralmente não é fatal, mas pode ser debilitante. Span diz que foi demitido apenas porque os empregadores notaram sangue correndo pelo seu rosto e desde então tornou-se um recluso. Agora, é uma coisa importante a gente não esquecer que o Dr. Bradley, que é diretor do Hamilton Eye Institute da Universidade de Tennessee, estudou casos de episódios inexplicáveis e espontâneos de lágrimas sangrentas. Seu relatório, publicado em 2004 na revista Ophthalmic Plastic e Reconstructive Surgery, demonstrou que, de 1992 a 2003,
houve apenas 4 casos de hemolacria. Hemolacria essa chamada hemolacria espontânea, sem causa médica. E 2 dos casos conhecidos que ocorreram desde o estudo em Tennessee. Então, pessoas que vivem em outros lugares experimentaram hemolacria. E Aritza Oliva, que vive no Chile, começou a chorar sangue e os médicos descartaram quaisquer causas prováveis, como conjuntivite ou coágulo de sangue. E há relatos de que a adolescente indiana Tuiwik Danueli supostamente chora lágrimas sangrentas, mas muitos atribuem suas doenças à síndrome de Munchausen. Portanto, é importante a gente citar isso aqui no nosso programa, porque lágrimas podem ter coisas estranhas como essa, lágrimas com sangue. Mas agora nós vamos concluir o nosso programa sobre aparelho lacrimal dizendo também alguma coisa que interessa aos poetas. Chorar é lindo, pois cada lágrima na face são palavras ditas de um sentimento calado. Pessoas que mais amamos são as que mais magoamos, porque queremos que elas sejam perfeitas. E esquecemos que são apenas seres humanos. As lágrimas não doem. O que dói são os motivos que as fazem caírem. Não deixe de acreditar no amor, mas certifique-se de estar entregando o seu coração para alguém que dê valor. Não podemos deixar de citar Mário Quintana, que foi quem fez essa poesia. Muito obrigado e até o próximo. Então nós terminamos aqui essa apresentação que foi feita especialmente para o programa Saúde é Tudo, pela sua TV União, e nós nos encontraremos brevemente em outras situações para que nós possamos realmente fazer alguma coisa para que possa melhorar a sua vida, para que você possa entender melhor os sintomas oculares, para com um diagnóstico precoce você evitar o que nós chamamos sequelas visuais por falta de diagnóstico. Muito obrigado e até o próximo encontro. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o primeiro tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses, a irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. Ahá! Acharam que eu tinha sumido, né? A nova temporada de Saudável Comigo tá começando e tá assim de novidade. Vamos piar?
Eu posso consumir inhame cru? Vamos continuar desvendando os benefícios dos alimentos e cozinhando receitas saudáveis. Tudo durante uma boa conversa na cozinha. E tem uma novidade, a reforma da nossa cozinha. Venha conferir tudo e ser saudável comigo.